A graça e a paz do Senhor, amados de Deus, igreja abençoada, Deus te abençoe. Temos mais um vídeo para essa noite, uma palavra abençoada que Deus vai falar no seu coração, como tem falado no meu. Que Deus te abençoe mais uma vez. Você que está vendo esse vídeo, Deus seja contigo, Deus te abençoe muito. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor, que está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 54. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54. Diz assim a palavra de Deus. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virou-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém? Amados, vamos orar? Deus, fala conosco, Senhor. Que a palavra do Senhor seja escrita no nosso coração, Senhor. Oh Deus, porque sabemos que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, ela aumenta a nossa fé, ela nos liberta, restaura, nos edifica, ela nos dá a vitória e a Tua palavra nos leva à salvação. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa falar com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe, amados. Amado, nós vemos nessa passagem aqui, sabemos que Jesus havia sido preso, os discípulos fugiram diante daquela situação, e Pedro seguia o mestre de longe, para que ninguém percebesse. Então Pedro buscava depois aquecer-se, foi se aproximando, queria aquecer-se do frio na fogueira que foi colocado ali no pátio, na casa do sumo sacerdote, e começou a se aquecer ali, e olhando para ver se via o Senhor Jesus. E os olhos de Pedro estavam longe, para ver tudo aquilo que estava acontecendo. Ele via o Senhor sendo espancado, mas Pedro, sem querer, amado, ele foi percebido por algumas pessoas que declaravam que ele era um dos discípulos do Senhor Jesus. Então, nós sabemos, amado, que o mundo, o olhar do mundo, ele é acusador. O olhar do mundo, ele é pecaminoso. Ele é carnal. Por isso as pessoas olhavam Pedro discriminando, recriminando por ser um discípulo do Senhor Jesus. Discípulo do Senhor Jesus, um homem sem pecado, Filho de Deus que veio a esse mundo para nos salvar. Pedro então escondia a sua identidade de discípulo do Senhor Jesus. E a palavra que nós acabamos de ler aqui, fala que uma mulher, ela olha e ela vê Pedro e ela fala: Este andava com ele. E ele nega: não sou eu não. Outro também, vendo outro, lá fala: Não, esse é discípulo do Senhor. Não sou não. E depois um outro afirmava:
este verdadeiramente é discípulo do Senhor Jesus, porque esse aqui também é Galileu. Muitas vezes, então, amados, nós somos vistos e também nós também olhamos para as coisas que de maneira errada, do ponto de vista errado. Também nós vemos ali que Pedro estava olhando o Senhor Jesus de longe. De longe. De longe nós não podemos olhar o Senhor, nós temos que olhar o Senhor de perto, estar com o Senhor de perto, de perto. E eu quero dizer mais uma coisa importante para você: sem Jesus nós estamos totalmente cegos. Não conseguimos ver o propósito de Deus para a nossa vida. Não se importa então com as pessoas que estão te olhando, que estão falando de você. E sim, o mais importante, aquilo que Deus vê no seu coração. Isso é o mais importante. Então nós vemos aí que o olhar do mundo, ele olha com uma maneira acusando. Jesus não. O olhar dele é de amor, de graça, de misericórdia. E o versículo diz aqui assim, no versículo 61, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes, até que o galicante me negará 3 vezes. Quero falar para você, amado. Jesus sabe das nossas fraquezas, Ele conhece muito a nossa vida, Ele sabe aqueles que são seus seguidores, seus discípulos. Então, Jesus, naquele momento, ele estava sendo açoitado pelo soldado, batiam nele, no seu corpo, mas os seus olhos, mesmo que inchado de dor, ele procurava olhar para o seu discípulo. Tentava olhar para Pedro. Ele se esforçava para ver onde, diante daquelas circunstâncias, ele olhava para Pedro. Ao invés de olhar para os soldados, para os açoites, ele procurava mirar para aquele a quem ele tanto amava. Aleluia. O olhar de Jesus era muito bem conhecido por Pedro. Às vezes Jesus olhava para cima para falar com o Pai. Uma certa vez ele olhou para cima, ergueu os pães, 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, olhou para o Pai e agradeceu. E disse para os seus discípulos: sirvam o povo. 5.000 homens comeram o pão, se alimentaram, saciaram a fome, porque Jesus sabia que eles precisavam comer para voltar para casa. Amor é compaixão. Olha o olhar do Senhor Jesus. Jesus também, quando ele estava passando por Jericó, ele estava passando com aquela multidão, ele olha para aquele homem que estava sedento, com o coração sedento para vê-lo. Aquele homem que estava em cima de uma árvore, um chefe dos cobradores de impostos, um homem rico, mas um homem que precisava ter um encontro com o Senhor Jesus. E aquele homem, Zaqueu, ele surpreende porque ele quer ver o Senhor da vida, o Senhor de todas as coisas. Ele quer ver Jesus passar. Ele sabia que precisava de mudança, ele queria olhar para o Mestre. Ele sobe naquela figueira e fica aguardando o Senhor passar. E a palavra diz que Jesus está passando, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, hoje convém eu ir na sua casa.
E houve transformação naquela vida, houve salvação naquela casa, porque onde Jesus está, a história muda, amado. A transformação. Onde Jesus olha, se os nossos olhos estiverem em Jesus, a nossa vida muda, a nossa história muda. Não ficamos mais o mesmo, mas Ele acrescenta na nossa vida, com seu olhar de compaixão, de graça, o olhar perdoador para a nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia! A cura do paralítico, quantas curas Ele não fez? Vendo a fé daqueles 4 amigos que levaram aquele enfermo, aquele aleijado, até Jesus. Jesus vê a fé deles, Jesus até se emocionou com a fé daqueles homens, daqueles amigos que levaram aquele enfermo até Jesus. A palavra diz lá que, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, toma a tua cama e vai para a sua casa. Oh, aleluia! Amor! Aleluia! Jesus, mesmo estando crucificado na cruz, Ele ministrou amor, amado. As pessoas ali o acusando. Ele olha, mesmo pregado naquela cruz, Ele olha para aquele povo e Ele pede ao Pai: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Deus é grande. O choro, também Pedro viu o choro do Senhor, quando o próprio Jesus, Ele olha para Jerusalém. Ele olha, atravessa a cidade, ele olha para Jerusalém, ele vê Jesus chorar e dizer: ah, se tu soubesse que a quem a tua paz pertence. Ah, se vocês soubessem que a paz esteve no meio de vocês, o Senhor esteve no meio de vocês. E Jesus chora. Aleluia. Amado, o barulho das pessoas acusando Pedro, foi interrompido pelo canto de um galo. Mas o momento quando os olhos de Jesus e de Pedro, eles se encontraram, lembranças, palavras, sentimentos fluíram entre os dois. Não é um olhar de acusação, mas é um olhar de amor. O sangue escorria no Senhor, o sangue dos mestres escorria, espancamento escorria, mas Pedro pôde entender o olhar que Jesus olhava para ele. O olhar do Senhor para ele. E eu quero falar para você também que Jesus te olha com amor. Com amor. Aqueles olhos cruzados entre Pedro e Jesus. Pedro, ele cai em si. Aquele olhar que impactou Pedro naquele momento. Impactou aquele homem naquele momento. E a palavra diz aqui que ele, depois disso, ele sai daquele ali, da presença, e ele chora amargamente. Chora amargamente por tudo o que ele fez. De ter negado o Senhor 3 vezes. Mas, amado, houve mais um
momento de encontro entre Jesus e Pedro, Jesus ressuscitado. E ele tem ali, amado, andando pela praia, ele tem um novo encontro com o Senhor, porque o Senhor vive, o Senhor ouve a sua voz, o Senhor te olha com compaixão, com amor, com graça. O Senhor espera um olhar seu. Fixe os seus olhos no Senhor. A sua vida não vai ser a mesma. Espere no Senhor. Outra vez os olhos deles se cruzam, Jesus e Pedro na praia. E Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Novamente ele pergunta: Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. E o Senhor pergunta novamente para ele, a terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro, sabendo que porque era a terceira vez que Jesus dizia aquilo, ele responde: tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Concerto. O Senhor espera de cada um de nós, amado, o conserto. A situação está difícil para você. Olhe para o Senhor. Independente do que o mundo está falando, as coisas estão acontecendo. Fixe seus olhos naquele que vive, naquele que te ama, naquele que pode fazer algo pela sua vida. O Senhor Jesus pode fazer algo por você. Não importa o olhar condenador das pessoas, do mundo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a sua vida não vai ser a mesma. Olhe para o Senhor, fixe seus olhos no Senhor. Elevo meus olhos para o monte. De onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que é grande e poderoso e vive. Quero falar para você nessa noite, amados. Pedro fixou seus olhos no Senhor. Antes da crucificação e depois, quando Jesus havia ressuscitado. A vida de Pedro não foi mais a mesma. A história dele mudou. A vida dele mudou. Ele está indo no templo. O mendigo pedindo esmola. Pedro diz assim para ele, aquele mendigo era colocado aí na porta do templo, lugar estratégico para pedir esmola, para estender a mão. Para estender a mão para ganhar uma moeda. Aquele aleijado, que era colocado ali, ele faz, dá uma moeda. Pedro diz, olhe para nós. Ouro e prata não temos. Não temos moeda. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-se e anda. Esse foi Pedro. Um homem com autoridade. Mudança de vida. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Onde está os teus olhos? Fixado aonde? Fixe seus olhos no Senhor. E a sua vida não será a mesma. Amém? Que Deus te abençoe, amado. Deus seja com você, te dê forças
mas que os seus olhos estejam olhando para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, Filho de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos aí, amado. Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa noite aqui, Senhor. Oh Deus, abençoa todos esses que estão vendo esse vídeo, Senhor. Que o Senhor seja com eles, Senhor. Que os olhos deles estejam postos no Senhor. Que o Senhor acrescente na vida deles, Senhor. Que eles possam ver a maravilha que é colocar e fixar os olhos no Senhor, Pai. Oh Deus, maravilhoso és tu, Senhor. Te agradecemos, ó Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus da vida, Deus que sabe de todas as coisas, sabe de cada palavra que vai sair da nossa boca, tu já sabes, Senhor. Tu nos conhece. Oh Senhor, abençoa, Pai, o teu povo aqui agora, Pai. Que a graça, a paz do Senhor esteja com eles, Senhor. Misericórdia do Senhor também esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por mais essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.